Queridos, nós vamos falar nesta manhã sobre o educador cristão. Há um texto na Bíblia que nos dá um traçado de como deve ser a vida de um educador cristão. E não se limita ao educador cristão, mas a todo cristão. Abra comigo a sua Bíblia. Eu quero falar hoje sobre o preparo do coração. O preparo do coração, porque a beleza do ensino cristão está na prática. A beleza do ensino cristão não está na retórica do professor, mas está na prática que começa no professor e aos alunos. Esdras capítulo 7. Esdras capítulo 7 e o versículo 10. Esdras capítulo 7 e o versículo 10. Coloca para mim Almeida Revista e Corrigida. Esdras capítulo 7. Muito bem, capítulo 7, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: porque Esdras tinha preparado seu coração. Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Deus, obrigado pela tua palavra. E nesta hora eu quero rogar o Senhor em favor da vida da irmã Dalva. Quero rogar o Senhor para que esteja operando, Senhor, o teu milagre na saúde da tua filha. Seja, ó Deus, com os médicos, seja com a igreja do Senhor nesta manhã. Esteja curando, esteja fortalecendo, esteja, Senhor Jesus, no nosso meio, nos ajudando a preparar o nosso coração como verdadeiros professores. Para o louvor do teu nome nós oramos. Amém. Alguns verbos importantes desse texto que eu quero destacar nesta manhã: buscar, cumprir, ensinar. Escreva isso: buscar, cumprir, ensinar. Buscar pressupõe estudar. Cumprir pressupõe praticar. Ensinar pressupõe compartilhar. Então, John Mata, ele diz que Esdras nos ensina a importância, nesse texto, Esdras nos ensina a importância de nos submetermos à autoridade da palavra de Deus e a estar dispostos a obedecê-la, não apenas em teoria, mas por meio de uma ação concreta em nossa vida diária. Sabe, meus irmãos, o livro de Esdras, ele foi escrito em um período bastante desafiador. O livro foi escrito durante o período persa, do domínio persa, e sobre o reinado do Ciro. E no contexto imediato do versículo que nós lemos, os judeus retornaram do exílio da Babilônia com uma complexa missão em Jerusalém. E a missão de os judeus em Jerusalém era reconstruir o templo que houvera sido destruído, e nesse pressuposto Deus não estava falando unicamente do templo físico, mas também a restauração da adoração, porque o povo entrou num sincretismo muito grande. E a segunda missão era exatamente edificar toda a cidade de Jerusalém. Sabe que
o povo saiu com esta missão. Só que passado muito tempo, com os altos e baixos no cumprimento desta missão, porque a obra foi parada, recomeçou, parou, recomeçou, aí chegamos agora no reinado de Artaxerxes, também o rei da Pérsia. E aí, Esdras é notificado como um homem que era escriba, que era sacerdote e que foi levantado por Deus. Foi enviado a Jerusalém com a missão de ensinar a lei de Deus ao povo e a liderar uma reforma religiosa em Jerusalém. Repara que a questão das reformas não está dos nossos reformadores mais recentes. O Senhor sempre, num determinado percurso ou período de tempo, Ele levanta a reforma porque parece que o povo de Deus é mesmo tendente ao sincretismo. Então, Esdras, ele se destaca no texto, e nós podemos ver isso no versículo 11 desse capítulo 7, como alguém que era dedicado a estudar, a obedecer, além de transmitir o conhecimento do Senhor aos israelitas. Então, meus amados irmãos, Esdras preparou o coração. Esta palavra que o escritor ele usa no versículo 10. Esdras tinha preparado o coração. Ele preparou o coração. Sabe que em um mundo como esse que nós vivemos, repleto de distrações e tentações, é essencial para nós fazermos constantemente uma avaliação quanto à nossa disposição em relação ao cumprimento dos mandamentos do Senhor. E eu quero refletir com os irmãos nesta manhã sobre nossas prioridades quanto a preparar o nosso coração. O que significa preparar o nosso coração para a palavra de Deus? O que significa preparar o nosso coração e qual o impacto deste compromisso em nossas vidas? Primeiro, preparar o coração compreende buscar a lei de Deus. Preparar o coração compreende, primeiramente, buscar a lei de Deus. Porque não há como nós servirmos a Deus sem um coração preparado. E é isso que Paulo fala para Timóteo, que nós precisamos cuidar do ensinar sem preparado o nosso coração está. Esdras, ele preparou o seu coração para buscar a lei do Senhor. Buscar a lei do Senhor não se trata unicamente de conhecer as letras das Escrituras de forma superficial. Preparar o coração, cuja busca é o primeiro sinal, se trata de um mergulhar profundamente no estudo da palavra e na compreensão. Por isso, o professor, ele precisa mergulhar profundamente no estudo da palavra. Um bom professor não estuda no sábado à noite para pregar no domingo de manhã. Um bom professor não prepara aula em sábado à noite para ensinar domingo de manhã, porque o seu coração não estará preparado. Nós precisamos mergulhar, porque a probabilidade de você estudar sábado de noite e pregar domingo de manhã, a probabilidade de você estar simplesmente permeado de pensamento herege é muito grande, porque você não tem tempo de ruminar o que você quer ensinar. Paulo, na verdade, o profeta Oséias, ele nos faz uma reivindicação muito grave. Lógico que é o Senhor fazendo pela boca do profeta.
Ele diz assim: o meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Ou seja, por falta de conhecimento. Agora, algo bastante importante. Esse texto não foi dado para o povo. Esse texto foi dado para aqueles que ensinavam ao povo. Esse texto foi dado aos sacerdotes, dizendo para eles: olha só, vocês são superficiais e o meu povo está perecendo. O meu povo não me conhece porque lhes falta conhecimento de mim. Repara, irmãos, como é prejudicial um educador religioso superficial. Por isso, o nosso seminário tem um curso específico para o educador religioso. Porque, meus irmãos, os sacerdotes, eles não queriam conhecer a Deus de experiência vivida e, consequentemente, eles não ensinavam isso à igreja do Senhor. E Oséias continua dizendo no capítulo 6, versículo 3: prossiga conhecendo o Senhor, busca conhecê-lo. Repara, essa exortação é que nós não podemos nos dar por satisfeito com o conhecimento superficial que nós temos acerca de Deus e da palavra. Nós precisamos desejar nos aprofundar um pouco mais. Por isso que nós estudamos a Bíblia na quarta-feira. Por isso que nós temos o ABC doutrinário para nós estudarmos. E agora, nós temos até uma turma online para você se aprofundar mais no conhecimento da palavra. Sabe por quê, irmãos? Nós não temos resposta para tudo. A palavra de Deus, estudada com lealdade, com profundidade, nos ajudará a entender os nossos dilemas e nos ajudará a superá-los. Por isso, eu quero te convidar. Não seja sábio aos seus olhos. Mergulhe, conhecendo mais o Senhor. É necessário nós ansiarmos pelo conhecimento da palavra. É necessário nós desejarmos ouvir a palavra do Senhor, entender os seus caminhos. E isso só acontece quando nós nos entregarmos verdadeiramente na busca do Senhor. É que nós haveremos de desenvolver um relacionamento íntimo com Deus, a busca pela sua palavra. Isso é dispor o nosso coração, isso fala de intencionalidade. A disposição do coração fala de intencionalidade na busca do conhecimento do Senhor. Vocês sabem que algum tempo atrás eu vi uma reportagem, e parece que a mídia gosta disso. A mídia gosta disso. Um pastor em uma cidade daqui do Nordeste leu um texto de Oséias, interpretou muito mal e saiu praticando um ato na igreja horrível, porque ele leu o texto errado, fez uma interpretação errada e a mídia caiu em cima. Eu acho que o pastor Java sabe, né? A mídia caiu em cima. Eu acho que todo mundo aqui sabe, né? A mídia caiu em cima porque lhe faltou conhecimento. Infelizmente, ser guiado por esses tipos de homens é problema. E toda a igreja estava de acordo, até os maridos, porque ele estava ensinando isso. Então veja o perigo de você ler um texto e não entender o seu contexto, nem anterior nem imediato, não fazer uma boa hermenêutica do texto, não procurar conhecer a exegese do texto e não fazer uma boa contextualização do texto. Isto é perigo para quem expõe. Por isso, o educador religioso precisa entender o que ele está ensinando. Só que não se limita ao educador religioso esta verdade. Todo o cristão precisa ter essa preocupação. Todo o cristão precisa ter esta preocupação. Buscar a palavra do Senhor. Sabe que buscar a palavra do Senhor não deve ser
um evento na nossa vida que acontece esporadicamente aos domingos e muito superficial. Buscar ao Senhor precisa ser algo contínuo e diário. Requer qualidade de tempo. Dedicar tempo à palavra do Senhor, a estudo, a meditação, a oração e a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Irmãos, à medida que nós nos aprofundamos no conhecimento da palavra de Deus, nós seremos mais iluminados sobre a verdade do Senhor e guiados pelo seu Espírito Santo. Quanto mais nós conhecemos a palavra, quanto mais nós praticamos a palavra, nós haveremos de ser mais iluminados. O tempo em que nós estamos sendo bombardeados todos os dias com tantas informações e distrações. Por isso, é muito fácil nós perdermos este desejo de conhecer a Deus. Hoje você pega o seu celular, tem um bocado de gente falando em nome de Deus, mas não tem vida nenhuma com Deus. E vai ensinando uma coisa errada atrás de outra coisa errada, e você se fixa naquilo. É problema. Tem crentes que só se alimentam da oração de meio-dia, oração de 6 horas, oração das 20 horas. Irmãos, isto é um grande pretexto para você se afastar do Senhor. E eu vou lhe falar já, nem fica ouvindo essas coisas. Como pastor dessa igreja, eu te falo, cuidado com aquilo que você fica ouvindo, por favor. Porque aquilo que você é resultado daquilo que você fica ouvindo, meu irmão. Você, escreva isso, é resultado do que você ouve. Você produz o que você ouve. Então, se você ouve heresia, você vai produzir heresia. Por isso, precisamos, como Esdras, dispor, preparar o nosso coração em buscar o Senhor. Precisa de intencionalidade. Sabe uma coisa? Quando você senta, por exemplo, para comer, você senta para comer com gosto. Tem uns com mais gosto do que outros. Fala amém, Delmiro. Eu amo ela. Mas a Bíblia precisa ser igualmente. E diga-se de passagem, que ela me prometeu umas galinhas caipira e não trouxe para mim. Então vigia, você, pastor e Jarbas, estão aqui, ó, na minha lista cinzenta. Prometeram galinha caipira e não trouxeram. Então reparar que vai ser importante, a gente vai para a mesa com gosto. Então a gente precisa ir para a palavra com gosto também, com intencionalidade em nosso coração, porque nós queremos ser transformados a cada dia, meus irmãos. Precisamos da palavra para nos transformar. Conhecer e obedecer nos transforma. E é isso. Preparar o coração requer uma disposição interior. Eu preciso querer ouvir Deus. Eu preciso querer. O meu interior precisa estar disposto. É como as atitudes cristãs que nos é recomendado. Amar, eu preciso querer. A disposição interior. Perdoar precisa de intenção interior. Porque não é sentimento, nada disso. Nós precisamos entender, meu irmão, que abrir mão dos nossos anseios para conhecer mais a Deus e a sua palavra é a recomendação, não somente para o educador religioso, mas para todo o cristão. Por isso, preparar o coração para buscar a lei do Senhor exige não apenas um esforço intelectual, mas uma disposição humilde e obediente para permitir que a palavra de Deus transforme nossas vidas. Sabe, quando você lê a palavra e ela não te transforma, quando você lê a palavra e você diz assim, esse texto cairia direitinho na Thalita, hein? Esse texto é para ela mesmo. Nunca você será transformado por esta palavra, quando você lê assim. Mas quando você lê a palavra
e você entende que ela está falando com você, aí você transforma a sua vida. Segundo, primeiro, o preparar o coração compreende buscar. Segundo, o preparar o coração compreende obedecer. Não é só buscar. Repara que, além de buscar, Esdras, ele nos incentiva a cumprir e obedecer. Artaxerxes conhecia Esdras como aquele que buscava e cumpria. Por isso, Esdras foi enviado para consolidar, para solidificar a fé dos israelitas. Porque ele era conhecido como aquele que buscava e obedecia. Não basta a gente conhecer os mandamentos. É preciso obedecê-los. Quando Paulo fala que a letra mata, Paulo não está dizendo que nós não devemos estudar. Paulo não está fazendo apologia à ignorância. Quando Paulo fala que a letra mata, é quando a letra é divorciada da prática de vida. Então, por mais que você ouve os professores, e você não se aplica no cumprimento daquilo que ouve, vai te matar. Da mesma forma, o professor, que conhece muito, mas não se aplica em cumprir o que ele conhece, vai te matar. Então, percebe o que o profeta Samuel vai dizer. No primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, ele vai dizer na parte B: a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gorduras de carneiro. Irmão, eu não sei se você já comeu gordura de carneiro, deve ser um negócio muito bom. Eu não comi não. Mas ele está dizendo aqui que a submissão é melhor. Ele está dizendo aqui que a obediência é melhor. Ou seja, não é o quanto a gente fala, é o quanto na nossa vida se aplica o que a gente fala. A obediência requer atitude. A obediência requer ação. A obediência requer renúncia de nós. Nós devemos ser moldados. As nossas escolhas, as nossas atitudes precisam ser revestidas de todo o conhecimento de Deus que nós temos. Se o nosso conhecimento ele não transmite prática, ele é vão para nós. A verdadeira obediência evidencia a nossa submissão a Deus e o testemunho da nossa fé. Sabe, o contexto religioso em que Esdras estava, quando ele fora conhecido como um homem que busca, pratica e ensina, era qualquer coisa semelhante ao nosso contexto, era desafiador. Os homens não queriam saber de Deus, os homens queriam viver a sua própria vida, mas Esdras, a despeito do contexto religioso em que ele estava, ele foi conhecido como um homem que busca, que cumpre e que ensina. Isso quer dizer para mim e para você uma coisa bastante séria: não terá desculpa para nós, do nosso contexto. Não, nós vivemos numa modernidade que o homem não quer saber de Deus. Pois é, Esdras também vivia. Mas mesmo assim, ele foi conhecido como um homem que buscava Deus, que cumpria e que ensinava. Então isso quer dizer que eu e você também precisamos nos nossos dias, apesar dos nossos dias, buscar a Deus, cumprir o que nós buscamos e ensinar o que nós estamos vivendo. Sabe, meus irmãos, a obediência nos qualifica para ensinar. Escreva isso. A obediência nos qualifica para ensinar. Independentemente da circunstância ao seu redor, seja obediente, busque o Senhor, pratica o que você tem aprendido e ensina, compartilha com os outros. Sobre isso, Paulo nos dá uma lição profunda. Paulo diz, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1,
sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Repara que a obediência nos qualifica para ensinar. O que Paulo estava dizendo simplesmente era: olha só, pode olhar para mim, porque eu sou a obediência em pessoa. Será que nós podemos sustentar para aqueles que nos ouvem isto? Que esta exortação do apóstolo Paulo nos inspira a obediência com alegria do que nós temos aprendido e que guia os nossos passos em nossa jornada de fé. Terceiro, preparar o coração compreende, primeiro, buscar. Segundo, obedecer. Terceiro, compartilhar, ensinar a palavra de Deus. Esdras, ele não apenas buscou, ele não apenas obedeceu, mas ele dedicou a ensinar. Dedicar a ensinar. A irmã Sinalva falou aqui alguns pontos importantes que precisa ser visto na vida de um educador cristão. E ela falou o último, bastante importante: seja criativo. Dedicar a ensinar é ser criativo. As pessoas precisam entender o que você está falando. E a forma mais clara disto é você viver o que você está falando. Eu falei nesta manhã na rádio, e diga-se de passagem, os irmãos precisam ouvir rádio, hein? Você precisa ouvir o programa da rádio. E levar os outros também a ouvir. Pois é, não, é compartilhar com os outros. Pois é, o celular, quando a gente coloca no celular às 7 horas da manhã, é só você clicar no grupo da igreja e já vai entrar no link e você vai ouvir a palavra do Senhor. E vai passar para as outras pessoas. Por vezes nós não temos durante a semana o tempo de sentar e conversar com alguém acerca da palavra. Mas domingo de manhã, você precisa só do seu dedinho, clicar e mandar para as outras pessoas. Aí pronto, pode deixar que elas vão ouvir. É mesmo exponencial. Muito bem. O amigo Dilton falou: pois é, agora a rádio ganhou um ouvinte domingo pela manhã. Eu estou mais precisando. E bom que eu espero que eu esteja ouvindo a mensagem de hoje. Isso vai ser muito bom, irmãos. Esdras, ele nos ensina aqui que precisamos compartilhar. A gente precisa, irmãos, a palavra de Deus não pode ficar só conosco. Nós não podemos ser egoístas o suficiente de ficar com ela só para nós. Não, a gente precisa compartilhar com os outros. Eu sei que ela é preciosa demais para nós. E nós não, por vezes nós não queremos dar. É muito prazeroso demais. Eu quando estou com a palavra de Deus, olha, só palita erradaça. Mas nós precisamos compartilhar. Precisamos compartilhar a palavra do Senhor. Sabe, ensinar a palavra do Senhor, já dizia um grande pensador cristão, não é apenas transmitir informação, mas é compartilhar a verdade que transforma a vida. Percebe a grandeza de compartilhar a palavra? É que a palavra de Deus não é mera informação, meu irmão. A palavra de Deus, ela é aquilo que vai, é verdade, que vai transformar a vida do outro. Por isso eu preciso compartilhar. Não é simplesmente um jornalzinho que você vai compartilhar com alguém, não. É verdade que transforma a vida, realidade de família. Por isso você não pode ficar com isso só para você. Quanto mais nós nos aprofundamos na palavra e vivemos de acordo, nós somos capacitados a transmitir. Por que muitas pessoas não gostam de transmitir a palavra? Talvez porque não estejam vivendo. Devemos buscar a oportunidade. Todas as oportunidades que Deus te dá é para compartilhar a palavra. Ontem, no culto de ceia ali na congregação, na igreja ali em Água Verde, a irmã deu um testemunho que ela estava esperando o ônibus e simplesmente começou a falar sobre Jesus. Quem quiser ouvir, ouça. Irmãos, isso precisa ser a nossa atitude. Cada oportunidade, você está em algum lugar, fale do que o Senhor Jesus tem feito. Mas esteja atento para que
a sua vida não te contradiz. Só isso. É só isso que a gente precisa estar preocupado. Mas vamos falando. Conquanto a nossa vida não seja a nossa contradição, vamos falando do Senhor. Isso é bastante importante. Esdras não apenas se comprometeu a estudar, mas ele se comprometeu a ensinar, a compartilhar. Esdras, ele nos instiga a compartilhar a palavra com os outros. Meu irmão, é a palavra de Deus que transforma a vida do outro, não é sua palavra. Por isso esteja certo que você está falando a palavra de Deus. Que nós possamos aprender com Esdras, sendo primeiramente aqueles que preparam o coração, ou seja, intencionalidade no relacionamento com Deus, prepara o coração. E algo bastante importante é que esta exortação do Esdras, ela é atemporal. Ela não ficou só para Esdras, chega até nós e com muita relevância. De verdade, nós precisamos sim de intencionalidade, colocar na nossa mente que o nosso coração precisa estar preparado para buscar o Senhor. Isso fala de estudar a palavra. Estude a palavra todos os dias pela manhã. Todos os dias pela manhã. E olha, eu vou lhes falar, eu faço um esforço, mas um esforço muito grande. Mas todos os dias pela manhã você tem uma porção da palavra para você ler e para você meditar. Então não é por falta, talvez pela obstinação. Segundo, você precisa, como Esdras, empenhar-se a cumprir os mandamentos. Isto fala de viver. Primeiro fala de estudar, segundo fala de viver. E terceiro, como Esdras, que nós possamos compartilhar. Isto fala de ensinar. Irmãos, cada oportunidade que você tem, não desperdice. Não desperdice seus dias. Comprometa com os princípios do Senhor. Comprometa-se com os princípios do Senhor, para que você viva uma vida plena na presença do Senhor. É isso que nos faz ser um filho de Deus. Aquele que não cumpre a sua própria vontade, mas realiza a vontade daquele que o chamou. Que Deus te abençoe, te guarde e que você possa permitir em seu coração que esta palavra se transforme em realidade. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua igreja, obrigado porque o Senhor não nos deixa só. O Senhor tem cuidado de nós diuturnamente e nós precisamos sim reagir buscando, cumprindo e compartilhando tudo aquilo que nós temos ouvido do Senhor, enquanto ainda temos tempo. Senhor, nós rogamos ao Senhor pela vida dos nossos irmãos que estão doentes, da alma, do espírito. Cure, restaure, que a palavra do Senhor nos transforme, cada dia que passa, a imagem do Senhor, e que nós vivamos uma vida que verdadeiramente testemunhe da transformação que temos tido em Senhor. Visita os nossos irmãos que estão doentes, fisicamente. Deus, visite-os com a tua cura, com a tua restauração, com a tua presença, guardando-os sempre. Deus, agora que nós vamos às nossas casas, que o Senhor continue nos livrando do perigo do mal, nos dando uma tarde de bênção, nos concedendo um almoço em paz e provisão. Nós oramos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo, seu amado Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo e vivo de Deus, esteja em nós, no nosso meio, hoje e sempre. Amém.